Vamos então agora responder as questões sobre o assunto DLPA. Vamos lá, na telinha, vejam aí. Questões DLPA, tá certo? Primeira questão. De acordo com a Lei 6.404 de 1976, julgue o próximo item a respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações contábeis. Os ajustes de exercícios anteriores devem ser evidenciados na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, quando motivados por mudança de critério contábil ou por retificação de erro atribuível ao exercício anterior e que não puderem ser atribuídos a fatos subsequentes. Foi o que nós vimos, a literalidade da Lei 6.404 no item de ajustes de exercícios anteriores. Então o gabarito ele está certo. Isso daqui está lá na Lei 6.404, no artigo 186, parágrafo 1º. 2. As reduções por ajustes dos exercícios anteriores decorrem de efeito de mudança de critério contábil ou de efeitos da aquisição das próprias ações da empresa? Olha, pessoal, já vimos aqui no anterior. Ele decorre de mudança de critério contábil, perfeito, pode ser aumento ou redução, mas o outro é de quê? É de retificação de erro e não de efeitos da aquisição das ações da própria empresa, que seria ações em tesouraria. Isso não tem nada a ver. Quando ele adquire ações em tesouraria, ele debita ações em tesouraria, credita caixa ou bancos pelo pagamento, e isso vai impactar a DMPL, vai impactar o patrimônio líquido como um todo, mas não a conta lucros ou prejuízos acumulados. Combinado? Então aí a segunda questão. O item está errado. Vamos avançando. Questão 3. Não se evidencia na DLPA, na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, o quê? Olha, pessoal, vou fazer rápido e aí depois eu vou detalhar cada lançamento. A distribuição de dividendos, ela é sim evidenciada na DLPA, porque ela diminui a conta lucros ou prejuízos acumulados. A constituição de reservas também, porque vem dos lucros, reserva legal é um tipo de reserva de lucro, ela vai diminuir a conta lucros ou prejuízos acumulados. O aumento de capital, depende, né? Na verdade é quando há incorporação dos lucros ao capital. O simples aumento de capital, em tese, não é impactado, né? Não é demonstrado na DLPA. Mas vamos tomar cuidado, vamos deixar um asterisco. Lucro líquido do exercício. Opa, o lucro líquido aumenta o saldo de lucros ou prejuízos acumulados. E a reversão de reservas aumenta o saldo de lucros ou prejuízos acumulados. Então, o nosso gabarito é letra C, tá? Não se evidencia na DLPA lucros ou prejuízos acumulados. O que se evidencia, pessoal, é a incorporação dos lucros ao capital social. Beleza? Felipe, distribuição de dividendos. Vamos lá, fazer os lançamentos, ó. Isso daqui não impacta, por quê? Porque nós debitamos lucros ou eu vou chamar de LAP, né? LAP. Lucros ou prejuízos acumulados. Então eu vou debitar LAP, que diminui o PL, impacta lá, e credita dividendos, que aumenta o passivo. Constituição de reserva legal. Eu vou debitar LAP, que diminui o PL, e eu vou creditar a reserva legal, que aumenta o PL. Lucro líquido do exercício. Eu vou debitar ARI, que é uma conta transitória de resultado do exercício, e vou creditar LAP, que aumenta o PL. E a reversão de reservas,
eu debito a reserva, que diminui o PL, e credito o LAP, que aumenta o patrimônio líquido. Então, nós visualizamos que as letras A, B, D e E, elas vão ser evidenciadas na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, porque ocorreu impacto na conta lucros ou prejuízos acumulados. Beleza? Então é isso que a gente tem. A terceira questão, o gabarito é a letra C. Quarta, foram extraídas as seguintes informações em reais da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados da companhia Ômega, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011. Aí eu tenho um ajuste positivo, constituição, tenho algumas contas. Sabendo-se que o saldo inicial e o saldo final da conta lucros ou prejuízos acumulados foram nulos por conta do disposto no artigo 202, parágrafo 6º da Lei nº 6.404 de 1976, a companhia constituiu outras reservas de lucros, não mencionadas acima, no valor em reais de quanto? Então, pessoal, vamos lá, ó. Eu vou fazer esse cálculo a partir da DLPA. Olha, quanto é o meu saldo inicial? Ele é 0. Aí eu vou pegar ajuste positivo de exercícios anteriores. Então eu vou somar mais ajuste de exercícios anteriores mais 136 mil. Constituição de reserva estatutária. Então eu vou diminuir menos reserva estatutária. Por quê? A constituição de reservas, eu reduzo a conta lucros ou prejuízos acumulados. Já o ajuste positivo não, eu aumento. Tranquilo. Então aqui vai ficar menos 117 mil. Mais reversão de reservas, porque ela aumenta a conta, mais 38 mil. Mais o lucro líquido do exercício, no valor de 380 mil. Menos a reserva legal, de 19 mil. Menos os dividendos propostos, de 156 mil. Menos essas outras reservas de lucros, que eu vou chamar de X. Isso tem que ser o saldo final do período, que é de quanto? No valor de 0. Tá bom? No valor de 0. Pronto. Em tese, agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Olha, eu vou somar os positivos e subtrair os negativos, tá? Então, se eu somar aqui, olha, do lado, 136, tá? Aqui é menos, mais 38, mais 380, 6 mais 8, 14, fica o 4, vai 1, 1 mais 3, 4, 4 com 3, 7, 7, 8, 15, fica o 5 e vai 1. 1 mais 1, 2, com 3, 5. Então isso vai dar 554 mil, menos quem? Eu já poderia até subtrair, né? Já poderia trazer aqui o valor separado, olha. Os menos, 117, 19, 156. Então, 117, 19 e 156. 9, 6, 15 com 7, 22. Fica o 2 e vai o 2. 2 mais 1, 3 com 4 e 5, 9. 1 mais 1 vai dar 2. Aí eu subtraio menos 292. 4 menos 2, 2. Aqui não dá para diminuir, fica 4, aqui fica 15. 15 menos 9, 6. 4 menos 2, 2. Então vai dar 262 mil menos X, porque eu já peguei esse cálculo aqui todo, tá, pessoal? É igual a quanto? É igual a 0, tá? Então, passando para o outro lado, X vai ser igual a 262 mil. Então, outras reservas de lucro que ele queria é o valor de 262 mil. O nosso gabarito aí vai ser a letra C de capacidade. Então, bastava eu seguir a ordem. Outra maneira, caso quisesse fazer,
eu poderia colocar o razonete da conta. Aí o que aumentou? Crédito. O que diminuiu? Débito. Então o X, por exemplo, ficaria lá do lado esquerdo de quem está olhando do meu razonete. É isso que a gente teria, tá? Questão bem tranquila. É um assunto que tem poucas questões recentes, mas tome muito cuidado porque ele é bem curto. É muito fácil de chegar ali ao nosso resultado. Quinta, de acordo com a legislação contábil, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é incluída na seguinte demonstração contábil de uma sociedade empresária. Olha, nós vimos a DLPA, segundo a legislação contábil, a Lei 6.404, ela pode ser apresentada isoladamente ou dentro da DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Gabarito aí, letra D de disciplinado. E para a gente fechar com chave de ouro, eu tenho uma questão de número 6. A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ela deverá fazer o quê? Letra A. Discriminar como ajustes de exercícios anteriores os decorrentes de efeito de mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Olha a pegadinha. E que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Tá certo? Então, muito cuidado com a literalidade da Lei 6.404. Beleza? O que nós temos aqui é que o item A está incorreto, está errado. Letra B. Evidenciar as mudanças qualitativas e quantitativas ocorridas ao final do exercício financeiro no patrimônio líquido da entidade. Quem faz isso? É a DMPL. Aqui eu faço, pessoal, é as mudanças na conta o quê? Na conta lucros ou prejuízos acumulados. Letra D. Indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na DMPL, ou apurar o lucro líquido por ação do capital social e deverá ser incluída na DMPL, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Olha, uma das duas está errada, né? E a que está errada tem 2 erros. E aí, o que é que você acha? Lembra que eu falei? Ele vai tentar confundir, né? Dividendo por ação do capital e lucro por ação. Aí lucros ou prejuízos acumulados. Não! Porque lucro líquido por ação ou prejuízo, eu vou trazer do resultado do exercício da DRE. Então, pessoal, cuidado! Isso daqui é apresentado na DRE, na demonstração do resultado do exercício. E não, tá certo? E não na DMPL. Ou na DLPA, desculpa, na DLPA, tá? E não é deverá, é poderá. Porque é uma faculdade da empresa fazer isso. Ela não é obrigada, ela é facultada a fazer isso. Então aqui o nosso gabarito vai ser letra C de capacidade. Beleza? Show de bola? Pronto. Então eram essas as questões que a gente tinha. Vocês perceberam que foi um bloco bem rápido, bem dinâmico, até porque é isso que a gente tem para apresentar para você. Então é muito importante saber que a DLPA é obrigatória segundo a Lei 6.404 e facultativa segundo os pronunciamentos. Mas, de acordo com a lei, ela pode ser apresentada isoladamente ou dentro da DMPL, desde que essa seja elaborada e publicada. Basicamente, eu vou apresentar as variações da conta lucros ou prejuízos acumulados durante o período. Eu vou ter aumentos que eu credito lá na conta ou reduções que eu reduzo. Cuidado, aí tem que saber a estrutura da DLPA, que isso é muito importante. Porém, muito cuidado, eu não canso de reiterar a parte do capital social. Por quê? Porque só vai para a DLPA aquilo que é incorporação de lucros ao capital. E não é todo aumento de capital. Por exemplo, aumento de capital social em dinheiro, em imóveis, isso não vai ser apresentado na DLPA. É apresentado, claro, na DMPL. Cuidado também com a conta ajustes de exercícios anteriores, né? Ela é uma conta que fica ali no PL, pode aumentar ou diminuir dependendo do erro de ano anterior ou da mudança de critério contábil. É uma dessas opções. Lembrando que isso não pode se referir
a fatos subsequentes, a fatos futuros. É isso que a gente tem. Combinado? Tamo junto? Então, concluímos aqui o nosso assunto de DLPA. Um forte abraço e bons estudos!